Saudações a todos. Se gostarias de saber sobre direito dos estrangeiros em França, está na página certa. Curta, partilha, faz o dia e convida os outros. Hoje vou resumir para vocês sobre a nova lei de imigração em França, as partes muitíssimo importantes que passou nessa lei, para vocês terem a noção já do que poderia mudar nos próximos dias. Caso a lei passasse, fique a saber que a lei saindo do Senado vai ter que ser votada a nível da Assembleia Nacional, haverá novamente os amendamentos para mudança dos artigos. Mas vou tentar vos resumir tudo que se passou, por exemplo, a nível do Senado. Vou começar nos artigos que vocês vão gostar. Por exemplo, o artigo 7, que diz que vai dar documentos de todos os corpos médicos não europeus se tiveres a necessidade de vir pedir documento em França. Se você é médica, enfermeira, acho que nos próximos dias poderia ter as possibilidades de conseguir mais ou menos uma residência em França se tiveres a entrar no território de uma forma regular. Para as médicas, os médicos que estão fora da Europa, tenta aí na internet, acho que haverá ofertas, por exemplo, em direto, que poderia ser recrutado diretamente a partir dos vossos países para vir diretamente aqui trabalhar. Não usa sempre o caminho disfarçados para poder vir aqui. Outros têm a oportunidade, a partir dos países de origem mesmo, de encontrar o emprego e vir aqui com visto e conseguir a residência para começar diretamente a trabalhar e a ser respeitado. Outra coisa, nós temos aqui, a lei passou o artigo 3, o famoso artigo 3, que era para dar automaticamente o documento para todos aqueles que trabalham nas áreas de intenções, áreas que oferecem mais emprego. Esse artigo 3 foi mudado para um subartigos embaixo que é 4 bis, que vai dar sempre às pessoas que trabalham nas áreas de intenções, mas estudando caso por caso. Sabendo, já temos um circular aqui que já faz a mesma coisa. Não sei o que diferencia áreas de intenção, enquanto já com outros circulares de Valse de 2012 era a mesma coisa. Aquilo vamos ver a questão da coerência quando vai passar a nível da Assembleia Nacional. Outra coisa, pela nacionalidade das crianças. Na verdade, era a idade de 13 anos, tu deveria ficar francês quando você nascer aqui. Fiquem a saber, vocês que pensam se virem nascer em França, a sua filha, o seu filho, vai ter mais oportunidade de ficar francês. Aqui, as crianças ficam francês na idade de 13 anos. Caso fizer o pedido, mas essa lei, novamente, foi banida para 16 anos até 18 anos. Isso significa dizer, tanto as crianças, tanto alguém que veio na França normalmente, vai poder fazer a mesma coisa em termos de pedido da nacionalidade. Fiquem a saber, nascer aqui ou não nascer aqui, fica quase a mesma coisa para a questão da cidadania em França. Está a endurecer mais as coisas. Outra coisa, nós temos aqui chamado AME, que significa dizer Ajuda Médica do Estado. Essa ajuda médica do Estado, o AME, foi também excluindo para substituir outro nome que é AMU, que é Ajuda Médica das Emergências. Essa ajuda era normalmente todos que não têm papéis em França poderiam se tratar, conseguiriam ter essa ajuda para poder fazer o tratamento. Eles querem mais restrições para os que vêm aqui para o tratamento. Segundo ele, a posição social francesa que faz apelo das pessoas para vir ficar em França. Outra coisa, e quando falamos da cadeia, normalmente as crianças de 16 anos poderiam ir também para a cadeia, nós chamamos aqui CRA, o CRA, Centro de Retenções Administrativa, onde coloca as pessoas que não têm documento quando se lhes forem prendidos. A partir de 16 anos, de baixo, as crianças não poderiam também novamente ficar. Isso é uma boa novidade, se calhar, se você tiver filhos menos de idade, se calhar que vos prender na rua, vai ser complicado, muito difícil para vos pôr na cadeia por causa dos filhos menor de idade, os filhos pequenos. Já fica a analisar para vocês mesmos. E outra coisa muitíssimo importante para o asilo. Eles gostaria que o asilo fosse em durabilidade simplesmente 5 meses. 5 meses porque eles deram por conta, os que vieram aqui permaneciam, porque asilo demorava.
chegar um momento não tinha como mandar fora essas pessoas que já habituaram-se de ficar em França e de outra parte eles já criaram as aproximações com as pessoas, não é bom, segundo a lei, principalmente do artigo 8, por exemplo, dos direitos humanos europeus. E dali eles gostariam que tudo corra o mais rapidamente possível. Fiquem a saber que o asilo já está em prática, este que estou a dizer, mas só numa só organização, no OFRA, mas na CND ainda não, onde o tribunal, onde nós chamamos curso de cassação. A razão pela qual vocês estão a pretender a fazer esses pedidos, tem que ficar muito atento com as informações credíveis e poder verificar o vídeo que eu meti, quais são as vantagens de você poderia ter para essa atestação enquanto tiveres no momento de asilo. Isso é muitíssimo importante. Outra coisa é sobre regrupamento familiar. Já falei sobre isto num vídeo antes de fazer a live. Se, por exemplo, gostaria de fazer regrupamento familiar do membro da sua família, ou, por exemplo, se é uma esposa ou um esposo, tem que ter a idade de 21 anos. E, além disso, você, para poder fazer o pedido, antes era 18 meses com a residência, agora tem que ficar primeiro 24 meses com a residência para poder fazer o pedido. E outra coisa, eles pretendem os que vão pedir asilo na fronteira e automaticamente esses asilos seria não aceitável para mandar essas pessoas de onde vieram. Tente saber isso, é muitíssimo importante. E outra coisa, eles gostariam de territorializar as organizações que vos dão o asilo, porque normalmente eles só ficam em Paris. Eles gostariam de territorializar essas organizações para que os processos corram o mais rapidamente possível. Gostaria de regionalizar essas organizações, de ficar cada região vai ter a sua própria organização para que as pessoas sejam chamadas mais rapidamente possível para ser entrevistadas para dar a resposta final dos seus pedidos. E outra coisa, quando, por exemplo, a França decidir de chutar da França, a partir de hoje seria 10 anos. Poderia voltar simplesmente em França durante 10 anos. Isso significa dizer, mesmo se não forem, tem que permanecer a esperar 10 anos para poder fazer o pedido, porque cada pedido que tiveres a fazer de residência, eles vão tentar a dizer que não, você está sob a decisão da saída, nem poderia fazer. É uma forma de impedir as pessoas também de permanecer mais tempo. Então, pensa muito bem antes de emigrar em França. E também para pedir a nacionalidade, que era 5 anos no território com o título da residência, vai passar para 10 anos do territórios com título da residência, com a integração profissional, e muitíssimo importante. Trabalhar sempre 3 anos, a declarar no mínimo 15 mil euros para poder ter a nacionalidade francesa. Esse é o segredo final. Além da integração cultural, e conhecer a história da França. E outra coisa, que é a última coisa que eu vou falar para vocês, ainda tem mais, mas vou vir para outros vídeos para tentar explicar, é a exigência da língua francesa. Já voltaram, se tu queres fazer vir alguém por meio de regrupamento familiar, essa pessoa tem que ter minimamente a nível A1 de francês. Isso significa dizer, a partir, por exemplo, do país pelo qual você vai convidar as pessoas, portanto, essa pessoa dali já tem que se formar em francês para ter já nível básico de francês para vir. Razão pela qual estou com esse projeto de curso de francês online. Não esqueça de seguir e partilhar o perfil, vai ajudar muita gente. E dali, mesmo com as residências que estão a vir, seria obrigatório de passar um teste de francês para conseguir a residência. Fiquem a saber, isto já existe para quem pede a residência de 10 anos, tem que pelo menos justificar-se de nível A2 de francês, mas quem pede a nacionalidade tem que ser nível B1 em francês. Também farei um vídeo sobre isto. Eu vou vos abrir olhos sobre direito do estrangeiro em França. Como vocês sabem, quem fala comigo sobre direito estrangeiro em França não fica a mesma pessoa. Corre sempre atrás das informações credíveis. Não esqueça, a informação é o poder e o conhecimento poderia salvar a tua vida. Fique ligado, estamos juntos. Até lá. Au revoir.